Olá, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez, entrando em contato com os meus amigos, meus irmãos, as pessoas que estão prestigiando mais uma vez as mensagens que eu produzo. Eu sou o pastor Davidson de Freitas e quero agradecer a Deus, o Deus das maravilhas, o Deus e Criador dos céus e da terra, de todas as coisas, aquele que nos deu Jesus Cristo para a salvação e a da morte eterna, este Deus que nós amamos, adoramos e glorificamos, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel e de Jesus. É o Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui. Eu quero agradecer a todos vocês e dizer que estaremos aqui mais uma vez. Hoje, o tema é Em Busca de um Milagre. Mensagem que vai nos trazer bastante vontade de estar com Jesus. Mas antes eu gostaria que vocês, aqueles que ainda não se inscreveram, não me deram esse privilégio de se inscreverem, clique aí embaixo, inscrever-se, inscreva-se, clique no sininho para acionar as notificações, para receberem as mensagens que eu faço. Eu gostaria que vocês estivessem participando. Mensagem do Senhor Jesus sempre agrada aqueles que buscam, aqueles que não buscam e costumam voltarem-se para Jesus. Então, nossa mensagem de hoje está aí no texto, é Marcos 5, capítulo 5, dos versículos 25 ao 34, que diz o seguinte: E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo o que tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou em sua vestimenta, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver a que isso fizera. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse teu mal. Então, essa mensagem é aquela que nós conhecemos, muitos já conhecem, né? É aquela passagem que Jesus estava diante da multidão e veio, na primeira parte, inclusive, desse capítulo 5, né? No versículo 21 a 24, veio lá Jairo, um dos principais da sinagoga, para pedir pela filha dele. Mas nesse interim, nessa situação, já entrou a mulher do fluxo de sangue. E ela entrou, logicamente, diante Jesus começando a dar atenção para Jairo, ela veio e tocou-lhe as vestes e foi milagrosamente curada. Então, o que nós vamos falar dessa mensagem? Primeira coisa é que Deus conta com a nossa fé e perseverança em Jesus para agir. Então, a primeira coisa que nós temos que ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, nós sabemos disso. Esse texto relata os fatos que marcam a mulher de fluxo de sangue. Primeiro, ela estava sangrando por 12 anos. E, logicamente, depois desse longo tempo de sofrimento e sangramento, né, estava, obviamente, desesperada por um milagre. Por isso que o nosso tema hoje é Em Busca de um Milagre. Né? Em busca de um milagre. Quem busca está buscando um milagre. É a situação dessa mulher. Era uma condição crônica e anormal. Um fluxo de sangue, né?
Nós conhecemos o que é fluxo de sangue. De que se deve ter sido, no mínimo, um embaraço para ela. Nós podemos saber que era uma aflição que ela podia sentir, ela sentia, e que fazia com que ela sofresse, ainda física e emocionalmente. Não fosse demonstrado, ela sentia aquela situação, fluxo de sangue, sempre perdendo sangue, 12 anos, não são 12 dias, gastou todo o dinheiro que tinha, todas as economias, visitou todos os médicos possíveis e não conseguiu realizar. Então, a nossa mensagem hoje, nós podemos estabelecer o seguinte: dentro de tudo isso, nós vamos ver só a parte da mulher do fluxo de sangue. Jairo, que é a primeira parte, né, é interessante, mas nós vamos fazer depois uma outra mensagem sobre isso. Então, nós vemos que nesse texto, nós podemos identificar quatro atitudes fundamentais dessa mulher. 4 atitudes em busca de segurança. A primeira atitude dela é confiança. Segunda, ousadia. Terceira, fé. E a quarta, gratidão. Então, vamos ver onde que nós podemos verificar sobre confiança, né? Confiança, ousadia, fé e gratidão. O que significa confiança? Significa obedecer à boa vontade, mesmo sem conhecer os resultados. Confiança, eu tenho confiança numa coisa, numa pessoa, né, de boa vontade, eu tenho confiança, mesmo sem conhecer os resultados. A fim de produzir frutos, a confiança no Senhor já é diferente. A confiança no Senhor deve ser bem mais forte e duradoura do que a confiança nos nossos sentimentos pessoais e nossa experiência. Então, confiar numa pessoa, num amigo, numa situação é uma coisa. Confiar no Senhor é outra coisa, porque ela é plena e duradoura. Então, nós vamos ver lá, no versículo 27 que nós acabamos de ler, está lá, ouvindo falar de Jesus. Ouvindo falar de Jesus. Então, a primeira coisa é que ela ouviu falar de Jesus, então o que ela tinha? Ela tinha confiança em Jesus, porque ela ouviu falar de Jesus, que ele estava na cidade e ele realizava milagres. Então, nós temos lá no Salmo 125, capítulo 125, versículo 1, os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Confiança, os que confiam. Em Hebreus 13, capítulo 13, versículo 6, diz o seguinte: assim, com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que se possa fazer o homem. Confia no Senhor. Não vou temer o que possa fazer o homem, porque eu confio naquilo que o Senhor tem para mim. O segundo que nós temos, segunda atitude fundamental que a mulher teve, primeiro foi a confiança, a segunda foi ousadia. Realmente, ousadia. Por quê? O que é ousadia? Ter coragem para agir. Ter coragem, ousar, ter coragem. Muita gente não faz a vontade de Deus porque tem medo de que possa acontecer. Muita gente não faz a vontade de Deus porque tem medo de que possa acontecer. Mas Deus não nos deu espírito de covardia. Em Jesus encontramos a ousadia para obedecer a Deus e testemunhar o seu amor, o amor de Deus. Mesmo em situações difíceis. Então, nós temos que ter, encontrar em Jesus a ousadia, obedecer a Deus através de Jesus Cristo e testemunhar. Uma das coisas que eu falo sempre, testemunhar. No versículo 27, ainda, no mesmo que versículo que vamos falar, porque a mulher, ouvindo falar de Jesus, ela veio, a segunda parte do versículo, veio por detrás entre a multidão e tocou a sua vestimenta. Ousou, veio e tocou a vestimenta de Jesus, ousadamente. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, é o seguinte: porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, fazendo referência a isso tudo. O terceiro que nós temos, nós já falamos sobre a confiança, sobre a ousadia. E o terceiro, agora vamos falar sobre fé. Fé nós falamos sempre, A fé é o princípio de ação e do poder. Para você ter fé, você tem que, primeiramente, ter uma meta a atingir. Sempre que trabalhamos para alcançar uma meta digna, demonstramos fé. Temos fé em alguma coisa.
Fé é aquilo que você manifesta por uma vontade para que a coisa aconteça. Né? Tem que ter fé, uma coisa que você tem que ter para que você consiga as coisas em Jesus, em Deus, em Jesus, que através de Jesus Cristo. Então vamos lá ver no versículo 28 desse mesmo capítulo 5, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Fé. Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Então ela tinha fé. Ela ia tocar nas vestes de Jesus, nas vestes, não ia nem saber nada, só colocar as mãos nas vestes de Jesus, na parte mais baixa da roupa de Jesus, das vestes de Jesus. E no versículo 34, e ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada desse teu mal. Jesus falou com ela, a tua fé. Então ela teve fé, primeiro que ela teve confiança, ousadia e teve fé. E lá em Hebreus, todo mundo conhece, quem não conhece vai conhecer agora, Hebreus 11:1 diz o seguinte, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Que se não veem ou não se veem. Quer dizer, fé é uma coisa que você espera, mas é um fundamento das coisas que você não vê, porque se você visse, né, não precisava, você chegava lá, aquilo ali, meu, agora as coisas que surgem, que você não vê. E o quarto que a mulher teve, nessa situação, até agora nós vimos que ela teve primeiro, né, ela teve confiança, ousadia, fé e agora gratidão, que é o principal de tudo, da resultante disso tudo, dos fundamentos. Gratidão é a qualidade de reconhecer e valorizar as dádivas recebidas. Gratidão. A vida, a saúde, os talentos, enfim, tudo que nós temos e somos, que nos foi dado pelo Senhor. A primeira coisa que nós fazemos, graças te damos, Senhor Deus dos exércitos, por estar comigo. Graças te dou, Senhor, pelo alimento. Então, gratidão. Tudo que você receber de Deus, né? Tudo, em todo sentido, você tem que ser grato a Ele por tudo. Então, lá no versículo 29, desse mesmo capítulo 5, nós estamos falando agora, versículo 29, e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. Então, a mulher, ela colocou as mãos em fé, ousadia, fé, confiança, ousadia, fé, colocou as mãos nas vestes de Jesus, recebeu a cura, glória a Deus, recebeu a cura, né? E, a partir daquele momento, ela foi, no versículo 33, então a mulher, o que sabia o que tinha acontecido, foi curada, tremendo e temendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. Prostrou-se diante dele, demonstrando gratidão. Lá em 1 Tessalonicenses 5, capítulo 5, versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Eu falo sempre sobre isso. Em tudo dai graça, tudo que você receber de Deus. Primeiro, o ar que nós respiramos, acorda de manhã. Glória a Deus, obrigado, Senhor, sou grato por esse ar que eu respiro de graça, mais um dia na Tua presença. Amém? Glória a Deus até agora. Então, a conclusão que nós devemos ter, concluindo esse assunto pequeno que nós estamos falando, primeira coisa, nós devemos vencer o medo com fé, se quisermos viver uma vida com Deus. Medo. Se você não demonstrar que tem fé, logicamente você não está exercendo, né, aquela ousadia de fazer as coisas, de pedir e, logicamente, vencer o medo de pedir a Deus as coisas. Sem fé é impossível agradar a Deus, acabamos de ler agora. Você não pode ignorar seus medos, você não pode ignorar, logicamente. Você pode ignorar você também, né, não pode ignorar as multidões. A mulher largou o medo, aquela multidão toda ela passou no meio das pessoas e tocou em Jesus, né? Então você não pode ignorar o medo, ignorar as multidões. Multidões são os obstáculos, as dificuldades que impedem de chegar a Deus. Mas você pode persistir e tocar em Jesus. Persistir.
E tem uma coisa interessante, né? Se nós queremos que Deus em nossas vidas, temos que conservar nossa fé em Jesus Cristo e perseverar em qualquer situação. Qualquer situação. Você tem que ter fé em Deus através de Jesus Cristo. A palavra-chave dessa mensagem, essa é a nossa conclusão, para conseguirmos realizar nossos sonhos olha que interessante, não desista. Quem insiste alcança a bênção. O caso da mulher. Não desistiu, 12 anos passando enfermidade, foi, né, com confiança, com ousadia, com fé, né, conseguiu tudo. Então, olha, não desista, você também, não desista se você tem alguma dificuldade. Quem insiste alcança a bênção. Foi o que ela fez, ela insistiu. Então, o nosso apelo de hoje, finalizando antes da nossa oração, você está em comunhão com Deus nos dias atuais? Os dias atuais estão terríveis a nível de guerra. Nós estamos vendo guerra em Israel contra os Hamas, né? Situação terrível que pode chegar a nós, direta ou indiretamente. As dificuldades da vida ou alguma frustração em não conseguir realizar os seus sonhos e objetivos tem tirado a sua paz? Então, primeiro, você está em comunhão com Deus, segundo, as dificuldades da vida têm tirado, e as dificuldades, né, e a frustração têm tirado a sua paz. Você tem exercitado a sua fé em Deus, em Cristo Jesus, diante de todo e qualquer problema? Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, nem colocou os seus problemas sob os cuidados dele, busque-o enquanto é tempo. Se você ainda não conhece Jesus, não entregou sua vida para ele, não buscou, né, nem colocou os seus problemas para que Deus o resolva, então ainda é tempo de você buscá-lo. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Espero que vocês tenham absorvido a situação de ter, primeiro, confiança, ousadia, fé e gratidão. São as 4 circunstâncias que você deve ter para atingir um objetivo para com Deus e Jesus Cristo. Então vamos passar para nosso momento de oração, vamos fechar nossos olhos, vamos nos colocar diante de Deus, como nós sempre fazemos, cada um faça segundo a vontade dele, essa é a oportunidade, se está em casa, no local onde ele possa fechar os olhos, onde quer que ele esteja, feche os olhos, com fé mesmo, para que você receba. Coloque as mãos também, onde que você quer, na sua mente, no seu coração, onde que você quer buscar totalmente a solução dos seus problemas, que nós vamos orar. Senhor nosso Deus, Deus das maravilhas, ó Senhor Deus, ó Pai, que abençoou Jairo e abençoou a mulher do fluxo de sangue através de Jesus Cristo com essa cura é do Senhor, esse testemunho dado, ó Pai, é do Senhor, os milagres que foram realizados naquelas 2 pessoas, na filha de Jairo, que padecia já morta, e da mulher de fluxo de sangue que há 12 anos estava enferma. Ó Senhor Deus, não sabemos quantas pessoas estão enfermas, quantas pessoas têm fluxo de sangue, quantas pessoas têm dificuldade financeira, quantas pessoas estão passando por momentos difíceis com seus familiares, com seus filhos, com as pessoas, seus amigos, ó Pai, problemas financeiros, problema de emprego, problema de dificuldades várias, ó Pai, nós não sabemos quais são as multidões de obstáculos que essa pessoa está enfrentando, ó Deus, no casamento, no lar, ó Senhor Deus, Senhor é o Deus que pode fazer milagre em tudo aquilo que as pessoas peçam, Deus. Ó Deus, nós precisamos, ó Deus, de Ti, Senhor, sem Ti nada podemos fazer. Ó Deus, somos infinitamente pessoas, ó Deus, que precisam de Ti totalmente, ó Pai. Nós somos frágeis, somos, ó Deus, com todas as nossas dificuldades, mas nós queremos pedir a Ti, ó Deus, neste dia, em nome de Jesus Cristo, que a Sua presença se faça na vida de cada um que está clamando a Ti nesse momento, ó Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, ó Deus, que o Senhor possa realizar cada um que está pedindo, ó Deus, ó, que as pessoas possam Te buscar, possam colocar nas Tuas mãos, ó Deus, todos quaisquer problemas, primeiramente, que aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, nós queremos colocar a vida de cada um diante de Ti nesse momento, ó Pai,
para que todos que eles estão clamando a Ti, são várias situações, várias dificuldades, ó Deus, Senhor, sede com eles, ó Pai, cura, liberta, abençoa, transforma, ó Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Glória a Deus, nós louvamos a Deus e agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Um sorriso para Jesus, como sempre. Aleluia.